Sejam todos bem-vindos. Começamos as aulas por vídeo e iniciamos com o módulo de antimicrobiano. Serão 3 aulas, essa é a primeira delas. Aula especificamente para residentes do primeiro ano do Programa de Residência Médica em Clínica Médica do Hospital Regional de Taguatinga. Eu sou o Dr. Manuel Palacios, sou infectologista, supervisor do Programa de Residência Médica em Clínica Médica. Hoje falaremos sobre beta-lactâmicos de uso frequente na prática médica. Quando falamos de antimicrobianos, precisamos definir o que significa antibiótico e o que significa quimioterápico. Antibiótico são substâncias produzidas por espécies de micro-organismos e que têm ação sobre outros micro-organismos. Por exemplo, a penicilina. Ela é sintetizada por um fungo chamado Penicillium e ela tem ação sobre várias bactérias, destruindo-as através do mecanismo de ação que falaremos mais na frente. Os quimioterápicos são substâncias sintéticas que possuem ação antimicrobiana. Um exemplo clássico é o sulfametoxazol trimetroprima, que ela é uma substância sintética e que tem ação antimicrobiana. Quando falamos de ação de beta-lactâmicos, eu não posso deixar passar esse slide, onde mostro para vocês aqui à esquerda uma parede celular de um gram positivo e à direita uma parede celular de um gram negativo. Vemos a grande diferença entre um e o outro para ver, por exemplo, que a parede celular do gram positivo é muito mais simples, porém uma camada bastante grossa, composta por peptidoglicano e ácido teicoico. Já a membrana celular do gram negativo é bem diferente. Ela tem várias camadas, entre elas temos uma membrana externa, uma camada de lipopolissacarídeos, temos moléculas chamadas de porinas, que são tipo como os poros, que permitem entrada e saída de nutrientes e antibióticos também, e umas camadas de fosfolipídios, como eu já falei, fazem parte de uma membrana externa. Então nós vemos que a membrana dos gram-negativos é muito mais complexa do que a membrana dos gram-positivos, portanto os mecanismos de resistência estão praticamente todos bem focalizados nos micro-organismos gram-negativos. No entanto, os gram-positivos também têm resistência e muitas vezes difícil de ser driblada. Quando falamos dos mecanismos de ação dos antimicrobianos, essa imagem praticamente resume tudo. Temos os antimicrobianos que agem na parede celular, como é o caso dos beta-lactâmicos, que inclui as penicilinas, as cefalosporinas, os monobactâmicos, mas também antimicrobianos como a vancomicina, fosfomicina, cicloserina. Temos antimicrobianos que agem também no núcleo da bactéria. E nesse caso, por exemplo, inibindo a replicação, a transcrição, ou inibindo, por exemplo, a DNA girase ou a topoisomerase, como é o caso das quinolonas, por exemplo, a ciprofloxacina, a levofloxacina, a moxifloxacina, e a rifampicina, por exemplo, que também é um antibiótico. Temos antimicrobianos que agem também bloqueando a síntese do ácido fólico, que transforma o ácido paraminobutírico, que é o PABA, em ácido fólico, que é um substrato para a bactéria, e nesse caso nós temos o principal exponente, são as sulfonamidas, ou seja, o principal antimicrobiano seria o sulfametoxazol com trimetroprima. Temos aqueles antimicrobianos, que um grupo grande deles, que inibe a síntese proteica através do ribosomo da bactéria, e dependendo se ele age na subunidade 50S ou 30S, temos também uma pequena subdivisão. Aqueles que agem na subunidade 50S, nós temos o cloranfenicol, os macrolídeos, como é o caso da eritromicina, claritromicina, por exemplo, a clindamicina, que é uma lincosamina, e as oxazolidononas,
como é o caso da linezolida. Aqueles que agem na subunidade 30S, nós temos principalmente os aminoglicosídeos, como gentamicina, amicacina, neomicina, tobramicina, e as tetraciclinas e as glicilciclinas, né, como é o caso, por exemplo, da tigeciclina. Ok? Finalmente, também temos as drogas, os antimicrobianos que agem na membrana celular. Por ora, no Brasil, o único que tem essa característica são as polimixinas. E nós temos duas, né, polimixinas, polimixina B, que todo mundo conhece como poli-B, e temos a polimixina E, conhecida também como colistina. Quando falamos de princípios de terapia antimicrobiana, esse gráfico mostra para vocês o que é um bacteriostático e o que é um bactericida. Simples, né? O bactericida reduz em um tempo determinado todas as unidades formadoras de colônia dessa bactéria a zero, ou seja, destrói completamente. Ou o bacteriostático evita que siga o curso natural, né, de evolução da bactéria, ou seja, aumento progressivo das unidades formadoras de colônia. No caso do bacteriostático, ele mantenha, por isso que se chama bacteriostático, né? Ele não deixa a bactéria se multiplicar mais. Esse conceito de PKPD, que vem do inglês de Pharmacokinetics e Pharmacodynamics, que não é mais do que a farmacocinética e farmacodinâmica em português, já devem lembrar muito disso, porque isso faz parte do conteúdo programático, né, de farmacologia nas faculdades. De qualquer forma, eu vou reduzir isso aqui em dois conceitos. Farmacocinética, que é o PK, ele fala ou estuda principalmente tudo a respeito da exposição do antimicrobiano ao alvo, né? E a farmacodinâmica, ela estuda principalmente a eficácia do antimicrobiano. Quando nós falamos disso, temos que lembrar desse gráfico aqui, né? Onde nós temos a concentração do antimicrobiano, que ele vai demorar algum tempo ou vai ser muito rápido, e isso, logicamente, vai aumentar até certo ponto, e ele vai aumentar ultrapassando a SIM, ou também chamada de MIC, que é a concentração inibitória mínima da bactéria que nós precisamos atingir. Ok? Isto, de qualquer forma, é estudado por uma parte da farmacologia que chama-se farmácia clínica, e isso faz com que os antimicrobianos sejam divididos em dois grandes grupos. Aqueles que são concentração dependentes e aqueles que são tempo dependentes. E aí, os beta-lactâmicos pertencem a qual grupo? Os beta-lactâmicos pertencem ao grupo dos tempo dependentes. Por esse motivo, é necessário que siga um certo padrão de prescrição. Por exemplo, penicilina cristalina é de 4 em 4 horas. Por isso, uma ceftriaxona é de 12 em 12 horas. Os beta-lactâmicos, como está nesse gráfico, a grande característica deles são possuírem um núcleo chamado beta-lactâmico, anel beta-lactâmico. Isso se mostra como uma amida cíclica, o famoso anel beta-lactâmico. A característica deles é que são bactericidas. Eles não são bacteriostáticos, eles são bactericidas. Eles têm o mesmo mecanismo de ação, eles agem na parede celular, na síntese da parede celular, eles, né, inibem a síntese da parede celular, mas eles têm propriedades farmacológicas diferentes e nós vamos ver isso bem mais na frente. Elas se caracterizam, tá, e se dividem, né, em penicilinas naturais, cefalosporinas, carbapenêmicos, inibidores de beta-lactamase. E o mecanismo de ação?
já tinha falado que ele destrói a parede celular. Aqui estou mostrando uma parede celular de um gram negativo. O beta-lactâmico ele entra, por exemplo, através de uma porina e ele precisa se juntar a uma proteína. Essa proteína chama-se PBP, que em inglês significa, né, Penicillin Binding Protein, ou seja, a proteína de ligação de penicilina. Então, isso, por exemplo, quando a bactéria faz uma mutação, ela muda a conformação molecular dessa proteína, ele praticamente cria um mecanismo de resistência, né, ao antimicrobiano. Então, mas quando isso não acontece de forma natural, essa junção do beta-lactâmico com a proteína ligadora de penicilina faz com que aconteça uma cascata, né, dentro e instabilize a parede celular do gram negativo, nesse caso, e destrói a bactéria por completo. Os mecanismos de resistência temos vários, por exemplo, como já falei, as purinas, que são proteínas que estão na entrada, né, dos gram negativos, por exemplo, eles podem sofrer uma mutação, mudar a conformação e por esse motivo o beta-lactâmico não consegue mais entrar na célula bacteriana e cumprir seu objetivo. Então já é um mecanismo de resistência. Outro mecanismo de resistência é a síntese de beta-lactamases, enzimas que destroem o anel beta-lactâmico, transformando a penicilina, por exemplo, em ácido peniciloico, que não tem ação bactericida nenhuma. Nós temos também alteração do sítio, né, de ligação normal, nesse caso muda a conformação das PBPs e, portanto, a penicilina não consegue se ligar perfeitamente. E muitas vezes nós temos bombas de fluxo. A bactéria prefere gastar energia para jogar para fora o antibiótico. Nesse caso, por exemplo, o antibiótico ele penetra, né, pela parede celular, só que imediatamente essa bomba de fluxo pega o beta-lactâmico e o joga para fora da célula, gastando energia. E a ação da beta-lactamases, né? Como já falei, elas transformam, né, o anel beta-lactâmico, eles quebram o anel beta-lactâmico e a penicilina, não é mais penicilina, se transforma em ácido peniciloico e ele não tem ação antimicrobiana nenhuma. Quando falamos de farmacocinética, nós temos que falar de absorção. A absorção em trato gastrointestinal é muito variável, tá? Algumas não têm disponibilidade por via oral, como por exemplo a oxacilina, não temos pela via oral. A piperacilina também não temos pela via oral. Tá? Agora, de todos esses antimicrobianos que eu acabei de mencionar agora há pouco, né, a que tem maior disponibilidade de absorção pela via oral é a amoxicilina. Tá? Então lembre-se que a amoxicilina, talvez desses beta-lactâmicos, seja aquele que tem maior porcentagem de absorção pelo trato gastrointestinal. E a distribuição da droga é variável também. Às vezes ela se liga nas proteínas séricas e aí deixa de ter ação, até a proteína liberar novamente o antimicrobiano e aí ele voltará a ter o efeito desejado. Eles atingem um nível terapêutico, aliás, na maioria dos tecidos, tá? Mas eles não conseguem penetrar na célula. Então, portanto, os beta-lactâmicos não servem para tratar infecções por micro-organismos intracelulares, como é o caso das micobactérias, né? E como é o caso, por exemplo, da clamídia. Né? Então, não podemos utilizar beta-lactâmicos para tratar esse tipo de infecções. Né? Eles concentram menos em próstata, parênquima cerebral, fluido intraocular, mas quando existe inflamação da barreira hematoencefálica, nesse caso a meningite, por exemplo, a absorção ou a passagem pela barreira hematoencefálica aumenta bastante. Então, a penicilina poderá se utilizar, por exemplo, para tratamento de
meningites, né? Ou encefalites. A excreção geralmente é pela via renal, tá? Existem algumas exceções que eu vou falar mais na frente, mas geralmente costuma ter meia vida curta. Então, por esse motivo, muitas vezes, os beta-lactâmicos, nesse caso as penicilinas naturais, muitas vezes precisa ser feitos, precisa ser administrado em pouco tempo, né? De 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas. Quando nós falamos de penicilinas em si, lembramos dessa imagem, né? Nós temos aqui no meio o anel beta-lactâmico que caracteriza a estrutura geral de todas as penicilinas. E como nós já tínhamos falado, existem as penicilinases, enzimas que destroem o anel beta-lactâmico das penicilinas, transformando a penicilina em ácido peniciloico que não tem ação antimicrobiana nenhuma. Quando falamos de penicilinas, então, lembrando que a administração oral é determinada pela estabilidade do fármaco, o suco gástrico e a gravidade da infecção. Então, lembrar que daquelas orais, a melhor absorção, né, a que tem melhor absorção é a amoxicilina. A distribuição, ela apresenta um bom volume de distribuição, atravessa na barreira hematocefálica quando ela está inflamada, mas elas atravessam bem a barreira placentária. Então, em grávidas é possível utilizar beta-lactâmicos? Sim. Tá? E não tem nenhuma evidência de teratogenicidade. A excreção é principalmente renal, existem algumas exceções à regra, tá? Mas é muito raro, são algumas moléculas especificamente, como por exemplo a oxacilina, por exemplo, tá? Mas a excreção via de regra é renal, tá? E as reações adversas, principalmente por hipersensibilidade ao ácido peniciloico, nesse caso, por exemplo, a excreção, né, da penicilina depois dela metabolizada, e aquelas causadas pela varredura, por exemplo, da flora intestinal, causando diarreia por colite pseudomembranosa ou a nefrite na hora de ser eliminada ou excretada pelos túbulos renais. Então, quando falamos de penicilinas, nós dividimos ela em alguns grupos, subgrupos da penicilina. Nós temos as penicilinas naturais, temos as aminopenicilinas e temos as penicilinas de amplo espectro, que é aquelas que se obtêm por associação com inibidores de beta-lactamase. As penicilinas naturais, nós temos como característica que são ativas contra cocos gram-positivos, ou seja, a ação contra gram-negativos é muito pobre, eu diria que praticamente nenhuma, muito raro. Alguns gram-negativos que, por exemplo, pegam nas penicilinas naturais são, por exemplo, Neisseria, por exemplo, né? A Neisseria gonorrhoeae, a Neisseria meningitidis, pega muito bem, são cocos gram-negativos, tá? Mas, via de regra, eles pegam sempre gram-positivos, né? Nós temos, por exemplo, a penicilina cristalina, que é a penicilina aquosa, que ela é exclusivamente endovenosa, uma meia-vida muito curta, até de 1 hora, de 30 a 40 minutos, por isso que ela tem que ser feita de 4 em 4 horas, ok? A penicilina procaína, a procaína ela é uma associação que se utiliza para que ela dure mais tempo e seja excretada com menos facilidade. Então, ela pode ser feita de 12 em 12 horas, porém, a administração é intramuscular, não é intravenosa. Nós temos a penicilina benzatina, que todo mundo conhece aqui, o famoso benzetacil, que é o nome comercial, é a única penicilina de depósito, pouco hidrossolúvel, exclusivamente intramuscular. Os níveis séricos permanecem, né, são baixos, mas eles permanecem até 15 a 30 dias. E sim, existe uma penicilina oral, que é a penicilina V. Mas o grande problema, apesar de ter um nível sérico muito bom, tá? Elas têm uma muita intolerabilidade intestinal.
e a posologia é extremamente complicada, de 2 em 2 horas. Então, praticamente ele entrou-se em desuso, quase ninguém usa isso aqui, faz muitos anos que eu não vejo alguém usar penicilina V. Os usos clínicos das penicilinas naturais. Primeiro, lembrar que não é a primeira escolha para pneumonia comunitária, porém, se você tem cultura na mão dizendo que é um Streptococcus pneumoniae sensível à penicilina que está causando essa pneumonia comunitária no teu paciente, você poderá utilizar ou desescalonar para uma penicilina natural, como é o caso da penicilina cristalina. Outra aplicação são as meningites, principalmente quando ela é meningocócica ou pneumocócica, quando o pneumococo é sensível à penicilina. Endocardite estreptocócica, né? Muitas vezes são estreptococos que são sensíveis à penicilina, estão causando endocardite, você pode utilizar a penicilina, nesse caso cristalina, durante muito tempo, de 4 a 6 semanas. A erisipela, né, causada principalmente por estreptococci, né, sensíveis à penicilina, também pode ser tratado nesses casos, né, com penicilinas naturais. A sífilis, lembrar que também o tratamento da sífilis é via de regra, né, com penicilina. A difteria causada pelo Corynebacterium diphtheriae também, né, tratamento de escolha sempre é penicilina. A febre reumática causada pelo Streptococcus beta hemolítico também tem como tratamento de escolha a penicilina natural. E então, quando falamos das aminopenicilinas, que elas são outro tipo de penicilinas de fato, nós vamos apresentar aqui 4 que são bastante conhecidas. 3 delas vocês já conhecem muito bem. Nós temos a amoxicilina, a ampicilina, a piperacilina, que muitas vezes vem em associação com tazobactam, que é o famoso Tazocin, nome comercial, e a ticarcilina, menos conhecida, mas ela vem normalmente na associação com o ácido clavulâmico. Elas são semissintéticas, ou seja, elas foram modificadas em laboratório para melhorar a performance, né, a farmacocinética e principalmente a farmacodinâmica delas. Qual é o principal diferencial das aminopenicilinas? Elas mantêm eficácia contra gram-positivos das penicilinas naturais, porém elas melhoram muito a eficácia contra os gram-negativos. Elas conseguem penetrar as porinas da membrana externa dos gram-negativos, então tem uma grande eficácia contra eles, principalmente contra Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis, que são 2 dos principais causadores de infecções de vias aéreas superiores. Por esse motivo, elas se utilizam bastante para tratamento de IVAs, por exemplo, né? Infecções de vias aéreas superiores. E então as aminopenicilinas, elas também podem ser modificadas associando-as a beta-lactâmicos que têm uma capacidade de inibir as beta-lactamases. Eu estou me referindo principalmente a quem? A ampicilina com sulbactam é o famoso Unazin, nome comercial. A amoxicilina com ácido clavulâmico, que é o famoso Clavulin, nome comercial. A ticarcilina com ácido clavulâmico e principalmente a piperacilina com tazobactam, o famoso Tazocin, nome comercial. Então, quando se associam a inibidores de beta-lactamase, o espectro de ação dos antimicrobianos, principalmente dessas aminopenicilinas, melhora muito. Apresentando algumas aminopenicilinas, então temos a ampicilina, que ela tem a apresentação via oral de 500 mg e endovenosa de 2 gramas. Ela tem uma meia-vida de 3 horas, um intervalo máximo de 6 horas. Portanto, ela tem que ser feita de 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia.
a absorção via oral ela é prejudicada pelos alimentos. Por isso que, apesar de existir a ampicilina oral, ela é pouquíssimo utilizada justamente por essa grande dificuldade para ser absorvida quando se tem presença de alimentos no trato gastrointestinal. Já a amoxicilina, que nós temos, por enquanto, por via oral de 500 miligramas, e também, logicamente, nós temos por via endovenosa, mas associado a ácido clavulâmico, só com a amoxicilina pura não temos no Brasil apresentação venosa. Ela tem uma absorção bioral muito melhor, que não é prejudicada pela comida, né, pelos alimentos. É utilizada em intervalos de 8 em 8 horas, que já aí melhora a respeito da ampicilina. Né? E quando falamos da associação de amoxicilina com ácido clavulâmico, que é o clavulin, aí sim nós temos disponíveis via oral de 500/125, nós temos de 875/125 e a via venosa que nós temos de 500/125 e 1000/125. Eles são absorvidos rapidamente pelo trato gastrointestinal quando é oral, né? Ele tem uma ligação proteica muito baixa, de 18 no máximo a 25%, rápida penetração em tecidos e líquidos extravasculares, tem uma excelente atividade contra Staphylococcus aureus, aqueles que são sensíveis à oxacilina, logicamente, e alguns anaeróbios, principalmente o Bacteroides fragilis. Então, a amoxicilina com clavulâmico pega anaeróbio? Pega. Pega o principal deles, que é o Bacteroides fragilis. Ela é ativa também contra a Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis, produtoras de beta-lactamases, ou seja, pode ser utilizada também para tratamento de IVAs. A ampicilina sulbactam já é diferente, né? Ela só tem atualmente disponível pela via endovenosa, né? De 1/500 miligramas, né? 1000 miligramas/500, o que é a mesma coisa que falar 1500, e o frasco que tem de 2 gramas/1 grama, que é aquele de 3 gramas, que é o que mais utilizado na nossa enfermaria, né? A ampicilina sulbactam de 3 gramas. A eliminação dela é renal, ambos penetram muito bem nos tecidos como nos líquidos extravasculares, ativa contra cepas produtoras de beta-lactamase, né, incluindo Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Proteus, Providência, Klebsiella. Ela pega muito gram negativo e também pega o anaeróbio, que é o Bacteroides fragilis. Então, a ampicilbactam pega anaeróbio? Pega. Há necessidade de cobrir anaerobicida? Não. O componente sulbactam, lembrar que ele tem uma propriedade específica e ela é bactericida contra uma bactéria multiresistente que nós conhecemos e que ela se torna logicamente o vilão, né, dos controladores de infecção, e causa muita infecção, principalmente dentro das unidades de terapia intensiva, é o Acinetobacter baumannii. Mas o Acinetobacter baumannii, na maioria das vezes, ela é sensível ao componente sulbactam, por isso que a ampicilbactam termina pegando muitas vezes esta bactéria fastidiosa que dá muito problema nas UTIs. A ticarcilina com ácido clavulâmico é diferente. Ela só tem disponível via endovenoso de 3 gramas/100 miligramas. O espectro é maior, muito melhor do que a amoxicilina clavulanato. Ela pega os gram-negativos, tá? Incluindo Pseudomonas aeruginosa, ou seja, amoxiclavulanato e ampicilbactam pegam bem gram-negativos, mas em nenhum momento eu falei de Pseudomonas, então não pega Pseudomonas, tá? A ticarcilina ácido clavulâmico pega, tá? Pega também gram-positivas como Staphylococcus, né? E os Streptococcus já bem conhecidos. Pega anaeróbio? Logicamente, se tem ácido clavulâmico, vai pegar anaeróbio e pega bem. Né? Nesse caso, o Bacteroides fragilis tranquilamente coberto pela ticarcilina com ácido clavulâmico. E a pipetazo, que é a piperacilina com tazobactam.
ela só tem disponível pela via venosa, que é de 4 gramas barra 500 miligramas. O espectro é melhor que todas as outras combinações, tá? Ela pega gram-negativos, incluindo aqueles inibidores de beta-lactamases, as ECBL, também, teoricamente, respondem à piperacilina tazobactam. Porém, essa sensibilidade é in vitro, então não é bom utilizá-lo de cara, tá? Elas pegam a pseudomonas aeruginosa? Pegam, e pegam muito bem a pipetazo. Elas pegam também estafilococos e streptococos, tudo que os outros também pegavam. Pega anaeróbio? Ótimo. Também pega anaeróbio, pega bacteroides fragiles, então pode-se utilizar para uma cirurgia, por exemplo, né, com complicação, né, e que você tenha que controlar um foco infeccioso, por exemplo, por gram negativo, né, ou por anaeróbio, pode utilizar pipetazo, que ela vai pegar também anaeróbio. Já falamos das penicilinas, agora vamos falar das cefalosporinas. As cefalosporinas são também beta-lactâmicos e são antibióticos. Por quê? Porque eles são produzidas por um fungo chamado Cephalosporium. Dali vem o nome de cefalosporinas. São antimicrobianos beta-lactâmicos, também de largo espectro, assemelham-se às penicilinas, mas com a característica de eles serem resistentes às beta-lactamases e ativas contra germes gram-positivos e gram-negativos, além de serem mais estáveis do que as penicilinas. Então, muito cuidado, tá? Que as cefalosporinas, elas têm um espectro maior, mas também elas não são a panaceia, tá? Tem que ter muito cuidado. As cefalosporinas, quando bem utilizadas, elas servem e ajudam. Mas quando não, pode ser também um chute, né, mal feito. E aí pode não melhorar a situação do nosso paciente. O mecanismo de ação é o mesmo, porque ele é um beta-lactâmico. Então age na parede celular. E elas são classificadas em gerações. Tá? Nós temos de primeira até quinta geração de cefalosporinas. Aqui nessa imagem nós temos as principais cefalosporinas e aí com um círculo azul vocês estão vendo o anel beta-lactâmico em todas elas, ou seja, a cefalosporina é um beta-lactâmico. E então, quando classificamos as cefalosporinas, tínhamos falado que tem gerações, existem 5, e vamos falar de cada uma delas aqui. À esquerda, nós estamos vendo uma seta de cima para baixo falando gram positivo e gram negativo. Essa é a dica. Enquanto a geração da cefalosporina aumentar, a capacidade de pegar uma maior quantidade de micro-organismos gram-negativos é maior. Tá? Exceto a última geração, que eu já vou falar por quê. Então, a primeira geração, nós temos a cefalexina, a cefadroxila, a cefazolina e a cefalotina. Elas são muito utilizadas para profilaxia, por exemplo, cirúrgica. Tá? E qual é o espectro das cefalosporinas de primeira geração? Principalmente Streptococcus e Staphyloaureus. Pega alguns gram-negativos? Pega. Chega a pegar Escherichia coli, chegar Proteus também, pega de forma tranquila. Mas não é a característica principal pegar gram-negativos. Segunda geração, nós temos o cefaclor, a cefoxitina, a cefuroxima e a versão oral dela, que é a acetilcefuroxima. Aqui elas já pegam, além do que pegava anterior, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Haemophilus influenza, que é importante também mencionar. Geração 3, a ceftriaxona, cefotaxima e ceftazidima. Qual a característica das cefalosporinas de terceira? Elas pegam todo o grupo de Enterobacteriaceae, ou seja,
todas aquelas enterobactérias, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Serrácea, terminam pegando uma grande quantidade, né, Providência, Morganella, terminam pegando uma grande quantidade de enterobactérias. Também pega Neisseria gonorrhoeae, né, ou seja, você pode utilizá-la para tratar, por exemplo, né, uma gonorreia, né. Mas quando se fala de Pseudomonas aeruginosa, a única da terceira geração que pega a Pseudomonas aeruginosa é a ceftazidima, ok? Ceftriaxona não pega Pseudomonas, tá? E você tem que se lembrar disso. A cefotaxima também não pega Pseudomonas aeruginosa. Já a ceftazidima pega e pega bem. Cefalosporinas de quarta geração. A única que nós temos atualmente é a cefepima. E a cefepima tem um espectro bastante ampliado. Pega muito gram positivo e também pega as ESBL. Ou seja, se o MIC for bom e for um ESBL, posso usar cefalosporina de quarta? Teoricamente pode. Né? Há acessibilidade in vitro. Porém, a gente tem visto que tem respondido bem. Então, posso usar para um ESBL, cefalosporina de quarta, uma cefepima? Pode. Úteis para o tratamento empírico de infecções graves em pacientes hospitalizados. Né? Qual a vantagem da cefepima? Ela pega pseudomonas. Essa é uma grande vantagem que ela tem. E a de quinta geração, a famosa ceftarolina. Em verdade, ela nem se chama de quinta geração, ela se chama cefalosporinas modernas. Né? Qual a característica dessa cefalosporina nova, né, que tem menos de 10 anos de lançada, a ceftarolina? A ceftarolina tem o mesmo espectro da ceftriaxona, ou seja, não pega pseudomonas, tá? Mas ela é uma cefalosporina de terceira geração, mas ela tem ação contra Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, o famoso MRCA. Isso faz toda a diferença. Então, é uma droga excelente, porém, ela tem indicação precípua. Infecções de pele e partes moles, por exemplo, ou pneumonias causadas por Staphylococcus aureus resistentes à oxacilina. Enfim. Falando separadamente aqui, a cefalosporina de primeira geração, nós temos aqui a cefalotina, cefalexina, cefazolina, muito ativas contra cocos gram-positivos, não tem atividade contra gram-negativos, tá? Principalmente aqueles que a gente precisa tratar, por exemplo, infecções de via superior, como é o caso de Haemophilus influenza, estafilococo resistente à oxa, pneumococo resistente à penicilina, enterococo e anaerobe não pegam, tá? Porém, alguns pequenos gram-negativos, como Klebsiella, Proteus, Escherichia coli, terminam pegando, tá? De pequena quantia, mas elas pegam também, tá? Mas o grosso da ação das cefalosporinas de primeira geração são os cocos gram-positivos. Elas podem ser utilizadas na gestação sem problema, tanto é que a cefalexina ela é utilizada até de praxe, né, para tratamento de infecções urinárias, por exemplo, na gestante. Eles são utilizados muito como profilaxia cirúrgica, principalmente a cefalotina e a cefazolina. Tá? Elas são apropriadas no tratamento de infecções por estafiloaureus sensível à oxa, streptococcus, infecções de pele e partes moles, faringite streptocóxica, infecções de trato urinário não complicadas, que já falei, profilaxia de várias cirurgias limpas, atividade limitada contra bacilos gram-negativos, entendeu? Então, pega alguns gram-negativos, mas é muito limitado. E também, importante dizer que elas de primeira geração não atravessam a barreira hematoencefálica. Então, não adianta fazer cefazolina em dose elevada, porque eu vou entrar em sistema nervoso central. Não vai pegar. Cefalosporinas de segunda geração, nós temos
a lista aqui a cefoxitina, cefuroxima e as orais, que são a acetilcefuroxima e o cefaclor, né? Bastante utilizados na pediatria, por exemplo. Ela já tem uma maior cobertura sobre bacilos gram-negativos, apresentando uma maior atividade contra hemófilos influenza, Moraxella catarrhalis, Neisseria meningitis, mas ela tem uma pobre ação contra a Neisseria gonorrhoeae, né? Não tem atividade contra a Pseudomonas, Cineto, Enterobacter, Providência, elas não pegam realmente, então não adianta fazer. Ele é útil no tratamento de infecções respiratórias comunitárias sem agente etiológico definido. E aí nós temos, por exemplo, dois grupos das cefalosporinas de segunda geração. Temos uma que são efetivas contra hemófilos influenza e podem se utilizar nas meningites, como por exemplo a cefoxitina, por exemplo, tá? E outras que são efetivas contra germes anaeróbios, as famosas cefamicinas, que é o caso da cefoxitina, tá? Pode se utilizar e se utiliza de fato, por exemplo, como profilaxia para apendicectomia, por exemplo, tá? Então, ela está liberada, por exemplo, como profilaxia cirúrgica. As cefalosporinas de terceira geração, nós temos três. Terceira geração, três cefalosporinas: ceftriaxona, cefotaxima e ceftazidima. Elas são muito mais potentes contra bacilos gram-negativos facultativos, têm atividade antimicrobiana superior contra Streptopneumoniae, contra pneumococo, Streptopiógenes e outros estreptococos em geral. Elas penetram no líquor em concentrações satisfatórias quando há inflamação de meninges, nesse caso meningite aguda. A ceftriaxona, de fato, é a droga de escolha para tratamento de meningites de forma empírica. Elas são utilizadas também para infecções comunitárias complicadas, como por exemplo pneumonias. Se utiliza muito, né, em concomitância com azitromicina para pegar germes atípicos. Utilizadas no tratamento de infecções comunitárias complicadas por bacilos gram-negativos susceptíveis. Meningites por hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis. Por isso que a ceftriaxona, por exemplo, se utiliza muito para tratamento de meningites, tá? De forma empírica, porque a gente não sabe qual agente etiológico, mas sabemos que ela vai pegar os três principais agentes etiológicos. As meningites por bacilos gram-negativos, né? E Pseudomonas aeruginosa, por exemplo, quando se trata de uma infecção por Pseudomonas aeruginosa, nós temos que lembrar que só a ceftazidima, só aquela das três que pega anaeróbio. Tratamento de gonorreia, para aquelas cepas resistentes à penicilina. E as cefalosporinas de quarta geração? As cefalosporinas de quarta geração, elas mantêm a ação sobre gram-negativos, incluindo atividade contra Pseudomonas, isso é importante. Apresentam um nível contra cocos gram-positivos, principalmente estafilococos e estreptococos sensíveis à oxacilina ou à penicilina, resistentes às beta-lactamases e pouco indutoras da sua produção, portanto, elas podem ser utilizadas para tratamento de enterobactérias do grupo CESP. Que grupo é esse? É um grupo de bactérias que, quando elas estão submetidas à ação de cefalosporinas de primeira a terceira geração, elas vão criar e vão induzir beta-lactamases naquele momento. Só que as de quarta geração não entram nesse grupo. E qual é esse grupo chamado CESP? Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Providência e Proteus. Ok? Então, quando são sensíveis, pode-se utilizar cefalosporina de quarta geração, sim. O principal expoente da cefalosporina de quarta geração é o famoso e já conhecido por todos, cefepime. Nós temos a apresentação de 1 grama e 2 gramas. Para que se utiliza o cefepime? Tratamento de infecções por patógenos sensíveis em ITU complicadas. E olha, eu estou falando ITU complicada. Não é para infecção de trato urinário, porque o paciente tem infecção urinária a repetição.
não é indicativo para fazer cefepime, não será liberado, ok? Existem outras alternativas para tratar infecções urinárias por infecção urinária de repetição, ok? Cefepime não é para esse tipo de casos, é mais para casos complicados e graves. Tratamento empírico de pacientes neutropênicos febris, isso já está extremamente consolidado, tá? Utiliza-se a dose mais alta, 2 gramas de 8 em 8, indicada para pneumonias graves, infecções de trato urinário grave e meningite por bacilos gram-negativos também, tá? Infecções por Enterobacter e pseudomonas sensíveis. Lembrar que o cefepime pega a pseudomonas bem. E quais são os efeitos colaterais das cefalosporinas? Tromboflebite, pouco frequente, mas acontece. Hipersensibilidade, principalmente anafilaxia, febre, erupções cutâneas, isso para pacientes, né, que eles possam vir a apresentar esse tipo de alergia. Reação cruzada, lembrar que o paciente que é alérgico à penicilina, muito provavelmente também será alérgico às cefalosporinas. Então, muito cuidado. Não oferecer cefalosporina para o paciente que tem antecedente de reação alérgica com penicilina natural. Dor local na aplicação intramuscular, isso em caso, por exemplo, da ceftriaxona, quando é feita de forma intramuscular. Mal-estar epigástrico após o uso via oral, principalmente com as cefalosporinas de primeira, principalmente a cefalexina, tá? Causa muita intolerância gástrica, é muito mal tolerada, mas de qualquer forma tem que lembrar isso aqui. E principalmente as de quarta geração, o cefepime, ele induz, tá, convulsão, como? Diminuindo o limiar, principalmente em pacientes idosos e em pacientes que já têm epilepsia. Então, muito cuidado não usar cefalosporina de quarta em paciente que tem antecedente de epilepsia e que não está controlado, ou pacientes muito idosos, né, principalmente com doses elevadas de 2 gramas de 8 em 8, que podem causar convulsão nesses pacientes. E finalmente, falamos das cefalosporinas de quinta geração, coloco quinta geração entre aspas, porque não é realmente uma geração nova, é outro tipo de cefalosporina, uma cefalosporina totalmente diferenciada e não é quinta geração especificamente porque não segue aquele, aquele conceito prévio que eu tinha colocado, né, quanto ao aumento do espectro para gram-negativos. Essa cefalosporina de quinta geração, entre aspas, né, que vem se chamar a ceftarolina, ela em verdade não é um cefepime, né, porque pela teoria deveria ser um cefepime com alguma coisa a mais, mas não é. A ceftarolina, ela tem ação, o espectro para gram negativo da ceftriaxona, né, que é terceira geração, mas com o diferencial de quê? De cobrir MRCA, ou seja, Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Esse é o grande diferencial. E, portanto, o uso dele está indicado, né, para tratamento de infecções pulmonares complicadas, naqueles que a gente pensa que o Staphylococcus resistente à oxacilina pode estar como agente causal, e para infecções de pele e partes moles complicadas, onde também, logicamente, se pensa em etiologia por MRCA. A posologia de 600 mg de 12 em 12 horas, exclusivamente endovenoso. E para concluir, falaremos das cefalosporinas associadas a inibidores de beta-lactamase. Existe outra aula, né, que é a aula sobre antimicrobianos para micro-organismos multiresistentes ou pan-resistentes. Aí nós falaremos com muito mais detalhes dessas drogas que eu vou apresentar aqui, mas a título de conhecimento, porque são cefalosporinas também. Nós temos o ceftolozane etazobactam, o nome comercial dele é o Zerbax, né? E ele está disponível no Brasil desde junho de 2018, até antes também já existia. Ela é de amplíssimo espectro, ela pega praticamente muita coisa, tá? Muito gram negativo, pega também os gram positivos das outras cefalosporinas. Diferencial, que ele pega a Pseudomonas aeruginosa multiresistente. Então tem esse grande diferencial, tá bom? O grande problema é que ele não pega, por exemplo, KPC, né?
que são as gram-negativos, por exemplo, bacilos gram-negativos que produzem carbapenimases. Não pega, infelizmente. Tá? Ele pega também enterobactérias produtoras de beta-lactamases de largo espectro, ou seja, a CSBL, mas não pega as KPC. E nós temos a ceftazidima avibactam. Opa, ceftazidima é uma cefalosporina de terceira, né, doutor? Ele pega a pseudomonas, sim. Sim. Se for uma pseudomonas sensível ao ceftazidima, vai pegar. Mas as cefalosporinas de terceira, nesse caso, associada a Vibactam, que está disponível no Brasil desde 2019, ela normalmente não pega pseudomona multiresistente como o ceftalosanetasobactam pega. Essa associação de ceftazidina bactam tem um nome comercial que chama de Torgena, né? E ela está reservada somente para infecções por gram-negativos multi-R, principalmente aquelas resistentes aos carbapenêmicos, principalmente KPC. Então fica bem fácil de saber. Ceftalosanetasobactam pega pseudomonas multi-R e a ceftazidima ela pega KPC, principalmente KPC. Então, lembre-se disso, é uma dica que eu dou. Quando falarmos dos antimicrobianos para multi-R e pan-R, nós voltaremos a falar dessas drogas, ok? Por hora é isto. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado esta aula. E quando houver necessidade, estou aberto também a perguntas para esclarecer também as dúvidas de vocês. Um grande abraço e bom descanso.